Estudar a Bíblia ou ler a Bíblia? É a mesma coisa? Há alguma diferença? Pessoas me fazem essa pergunta e eu estou aqui para responder você se estudar a Bíblia, ler a Bíblia é a mesma coisa. Eu já quero dizer que não. Que ler a Bíblia é uma coisa completamente distinta e diferente de estudar a Bíblia. Para estudar a Bíblia, nós precisamos de métodos. E eu estou aqui para lhe ajudar a entender esses métodos, mas fica tranquilo, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é coisa para quem faz faculdade. Qualquer pessoa, qualquer leigo, qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, de mão desses métodos que eu vou passar para você agora, você pode estudar a Bíblia e compreender qualquer assunto bíblico. Aliás, é o que mais se evita hoje, né, dos crentes, de que eles estudem as Escrituras, porque se eles estudam as Escrituras, eles vão abrir a mente para muita coisa e o sistema que está aí, corrompido, herético, vai ruir, tá? Então vamos ajudar os irmãos a compreender melhor sobre isso. Mas vamos lá, querido. A palavra de Deus diz, 2 Pedro capítulo 2, no verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que se cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se não for estudando sua palavra? O profeta Deus, por meio do profeta Oséias, reclamou com o seu povo, dizendo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então a falta do conhecimento leva o povo a ser destruído, leva o povo a ser enganado, leva o povo a tornar escravos de vãs filosofias. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Então existe hoje no meio evangélico uma falta de orientação em discernir, os irmãos compreender a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, querido, é importantíssima. Todos os dois têm sua importância. O fato de estudar a Bíblia, nós vamos aprender mais. Porém, nós jamais podemos deixar de ler a Escritura, a nossa leitura devocional, tá? De repente, eu estou lendo devocionalmente, eu estou lendo o Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, ou estou lendo um plano de leitura bíblica que eu peguei numa Bíblia de estudo. Ótimo, muito bom. É preciso ler a Bíblia todos os dias de forma devocional, tá? Você escolhe um livro para ler, tá? Uma carta apostólica para ler. É importante que você leia ali a Bíblia todos os dias, como eu disse, de forma devocional. Porém, o que falta muito hoje mesmo na igreja, nos cristãos, é o estudo bíblico. Tá? Muitas pessoas se contentam em ir para a escola bíblica, uma escola dominical, e lá aquela escola bíblica ou aquela escola dominical, que já vem aquelas revistinhas, tudo preparada, obviamente que eles vão passar para vocês todos os assuntos que aquela denominação crê. Então, sabe, eu não acho muito interessante isso. Você vai para uma escola bíblica assembleiana, uma escola bíblica presbiteriana, qualquer escola bíblica, eles vão te dar uma revistinha já com todo o conteúdo que a igreja deles acredita, que a igreja deles crê, e ali você vai estudar daquele jeito e vai aprender daquele jeito. É como um estudo com o Testemunho de Jeová também, os adventistas. Então ele já vai passar para você tudo que eles acreditam, tudo que eles creem, já tudo de forma sistemática, metódico, para poder você aprender. Só que nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos, claro, se você faz parte de uma denominação, de uma igreja, obviamente que você vai estar lá estudando, né, nos cultos de estudo, né, de ensinamento. Mas que você tem que ter cuidado é exatamente em ter a sua vida prática de estudo bíblico, para que você não venha cair no laço, né, nos laços dos enganadores que estão por aí. Mas vamos lá. Então, como é que se estuda a Bíblia? Pastor Jardel, então como é que estuda a Bíblia? Eu quero saber como é que se estuda a Bíblia. Se eu souber como é que estuda a Bíblia, eu não sei. Então, se eu aprender, eu vou passar a estudar a Bíblia também. Tá? Então, olha, queridos, para nós estudarmos a Bíblia, nós precisamos de alguns métodos que foram estabelecidos para estudo bíblico. Por exemplo, existe um método, vou falar aqui dos métodos de estudo bíblico, e assim, né, aqui rápido, não vamos demorar muito, mas você vai pegar muita coisa importante. Então, o primeiro método que eu quero falar de estudo bíblico aqui para você hoje é o método temático, tá? Existe o método temático, existe o método sintético e o método analítico, tá? E o método biográfico, pelo menos bibliográfico, né? Pelo menos esses 4 métodos aí que eu vou falar, tá? Pode ser que existam alguns mais. Eu já passei um curso de pregação aqui para os irmãos da igreja,
os pregadores. Estou preparando um curso novo também para passar para eles, mas vamos nos ater aqui a esses 4 métodos de estudo bíblico. Então vamos falar primeiro do método sintético, tá? Falei o método temático, mas vamos primeiro para o método sintético. Qual é o método sintético de estudo bíblico, tá? Por exemplo, a Bíblia, nós temos 66 livros, ok? Nesses 66 livros, para você fazer um estudo sintético de um livro, o estudo sintético consiste em quê? Consiste em você pegar todo o conteúdo daquele livro, tá? E você explicar o que é que está acontecendo naquele livro em poucas palavras. Você saber o que é que acontece naquele livro. Por exemplo, a carta aos Gálatas, um exemplo, tá? Você tem que estudar aquela carta de modo que você venha sintetizar o assunto. Você tem que saber ali quais são os assuntos de cada capítulo, quais são os assuntos que são abordados dentro da carta aos Gálatas, por que ele escreveu aquela carta, por que ele abordou aqueles assuntos, e você vai trazer uma visão panorâmica, né? Algumas pessoas chamam de visão panorâmica, é o estudo sintético. Você pegou o livro, ou um livro profético de Jeremias, Isaías, Amós, Naum, Abacuque, ou os livros de Gênesis, ou você pode pegar as cartas apostólicas, que eu prefiro as cartas apostólicas, obviamente, a doutrina neotestamentária, carta de Tiago, as cartas de Paulo, as cartas de João, Judas, uma por uma, e você ler e estudar aquela carta completa e ir notando o assunto de cada capítulo. Olha, no capítulo 1 ele está falando sobre, ele está trazendo a introdução, a saudação. No capítulo 2 ele está falando sobre a graça. No capítulo 3 ele está falando sobre a lei. No capítulo 4 ele fala sobre a moral cristã. No capítulo 5 ele fala sobre a fé. Então você vai notando tudo isso aí, tá? E quando você concluir, aí você vai dizer: olha, irmãos, eu trouxe aqui um estudo analítico. Eu aprendi o que é que o conteúdo dessa determinada epístola, dessa determinada carta ou desse determinado livro da Bíblia, tá? O primeiro capítulo ele traz uma saudação, o segundo ele fala da graça, o terceiro ele fala da lei, o quarto ele fala da fé, o quinto ele fala da vida moral do crente. Enfim, então você vai entender o conteúdo daquela carta, por que ele escreveu, tá? Por que ele escreveu, obviamente, para quem que ele escreveu, tá? Que levou ele a escrever aquela carta, enfim. Então você vai ter essa visão analítica daquela determinada carta, daquele determinado livro, ok? Então estou falando aqui, né, que é rapidinho. Depois eu vou gravar uns vídeos mais sobre isso. Eu estou preparando um curso para pregadores e para falar em público. E nesse curso a gente vai trazer muitos métodos legais, tá bom? Mas aqui só por cima assim, para os irmãos não ter muita dificuldade de pegar os métodos de estudo bíblico. Então nós fomos para o método analítico. Você pegou toda a carta, tá? E você pegou toda a carta e aí você falou aqui num culto só, 40 minutos, 50 minutos, você disse para os irmãos todo o conteúdo da carta, o que é que contém naquela carta. Então os irmãos agora já sabem aquela carta ou aquele livro que você trouxe a mensagem, explicou para ele, porque você estudou ele de forma sintética, você sintetizou todos os assuntos e agora você explicou, foi no púlpito lá, ou para alguém, e você explicou àquela pessoa o conteúdo daquela carta, ou daquele livro. Aí então agora vem o próximo método, é o método de estudo analítico. O que é o método de estudo analítico? Já é diferente do método sintético. Por quê? Porque o método de estudo analítico, você vai de fato analisar cada assunto daquele livro. Você vai analisar cada capítulo de forma minuciosa. Você vai analisar tudo que está acontecendo ali agora. Então, você trouxe uma visão geral no método sintético. A carta quer dizer isso, ele escreveu por causa disso e quer dizer isso. Capítulo 1 diz isso, capítulo 2 diz aquilo, capítulo 3 diz isso, capítulo 4 diz aquilo. Ok. Agora, no método analítico, você vai ter que analisar cada um desses assuntos. Ok? Ou seja, para quem que ele escreveu isso? Quem escreveu? Por que que ele escreveu? O que ele quis dizer com isso? O que significava isso na época do autor? Muitas vezes a gente cai num erro muito grande de ler a Bíblia, né, alguma coisa ali, por exemplo, o caso do véu, e você lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, né, você vê lá a questão do véu, aí a gente quer trazer para os dias de hoje.
A pessoa que fez esse estudo, ela não levou em consideração a época, tá? O que estava acontecendo na época, que questão era essa do véu, a questão cultural, enfim. Então tem que levar em consideração muitas coisas. O estudo analítico, irmão, ele é um dos mais complexos que tem, tá? Porque você vai precisar também de fontes históricas. Você vai precisar de livros históricos, de alguma coisa que fala sobre aquela época, de termos que eram usados naquela época, que significava aquilo. Agora, eu gosto de dar uma dica para os irmãos que gostam da Bíblia, que tem que ter muito cuidado com essas notinhas de rodapé que a gente tem nas Bíblias, tá? Porque nota de rodapé, irmão, não é inspirada pelo Espírito Santo, é a opinião dos editores daquela Bíblia, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Eu particularmente prefiro fazer meus estudos, óbvio, eu analiso muita coisa, eu analiso comentário judaico, eu analiso dicionário grego, dicionário hebraico, eu faço as minhas análises, mas também não vou engolindo tudo. Mas uma dica que eu dou preciosíssima, querido, para quem gosta de estudar a Bíblia e quer aprender a Bíblia sem o viés denominacional, quer aprender de fato o que a Bíblia diz realmente, do jeitinho que está lá, limpinho. Então, a dica que eu dou qual é? É você ter um dicionário grego e um dicionário hebraico, tá? Porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o grego foi escrito, o Novo foi escrito no grego, tá? Então, essa é a opinião comum dos estudiosos, ok? Então, você tendo um dicionário grego, um dicionário hebraico, você está armado para entender muita coisa, né? E tem aquela Bíblia, palavra-chave, né? A Bíblia grossa, eu tenho até uma que eu ganhei de presente para o professor Clodoaldo. E eu tenho essa Bíblia, palavra-chave. No final dela, nós temos ali 2 dicionários: um dicionário para o Antigo Testamento, do hebraico, e um dicionário para o Novo Testamento, para o grego, tá? Porque você sabe que, embora a língua que era falada nos dias de Jesus, o próprio Jesus falava, e outros, era o aramaico, e o grego, eram as línguas comuns que falavam ali naquela época, tá? Então o Novo Testamento foi escrito no grego, então é importante ter. Dizem que Mateus foi escrito no hebraico, né? Isso aí não é confirmado, tá? É importante ter esses dicionários. Então tem uma palavra ali, por exemplo, ágapo, às vezes você vai ver um significado, ágape, ágapo, agapau, você vai ver uma variaçãozinha, dependendo do contexto que ele está inserido, e algumas outras coisas muito importantes, tá? Que você vai entender ali quando você analisa, por exemplo, aquela passagem que Paulo fala em Efésios capítulo 5, sobre o relacionamento do homem com a mulher, que o homem tem que amar sua esposa, tá? Então aquele amor ali não é um amor filéu, de amizade, não é um amor eros, né, de sexo, mas é um amor de respeito. Quando você pega aquela palavrinha, o amor que Paulo está usando, você vai para o dicionário e vê o que significa aquela palavra, ela varia um pouco em relação às outras palavras que se refere ao amor no grego, você vai ver que ele está falando de respeito, de honra, de dar ela respeito, dar ela honra, enfim. Então você vai ver, isso enriquece o seu entendimento, a sua compreensão naquilo que o texto está falando. Então, o estudo analítico, irmãos, ele é essencial, ele é fundamental para a pessoa que vai pregar uma mensagem, por exemplo, expositiva, né? Você vai trazer um estudo em um livro, que aprender o conteúdo de um livro, ou de uma carta, como eu falei aqui, Gálatas, pode ser Efésios, Filipenses, qualquer um. Que aprender o conteúdo daquela carta, você vai fazer um estudo sintético, vai fazer logo um resumão daquela carta, como eu já falei aqui no primeiro método, e depois vai fazer um estudo analítico, você vai analisar cada assunto tratado dentro daquela carta. E se você é um pastor, um pregador, um professor, você vai trazer o estudo e apresentar para a igreja, apresentar para os irmãos. Olha, o capítulo 1, aqui vamos pegar aqui, por exemplo, rapidinho, que ainda faltam 2 métodos, né, para falar, e eu não quero demorar não, mas capítulo 1 sempre ele traz saudações, né? As epístolas normalmente sempre elas trazem alguma saudação. Aí no capítulo 2, você já vê aqui de 2 Pedro, por exemplo, no capítulo 2 você já vê Pedro aqui falando dos falsos mestres, tá? Dos falsos mestres. Aí você vai ver o capítulo 2 inteiro, ele fala dos falsos mestres, e você vai entender por que Pedro falou isso. Por que Pedro falou de falsos mestres? Por que Pedro se preocupou com isso? Por que Pedro teve esse cuidado? Aí você vai investigar, você vai pesquisar, você vai estudar, saber o porquê, o que estava acontecendo no tempo de Pedro. Você vai ver Pedro abordando aqui falsos mestres, falando sobre o judaísmo, se referindo ao judaísmo,
aquele legalismo que eles estavam querendo impor para a igreja. Embora Pedro aqui já estava se libertando também dessa questão do legalismo, já tinha se libertado, né, mas no começo deu trabalho, né, vocês sabem disso. Então, mas ele agora já está alertando o povo quanto a isso, principalmente a respeito do gnosticismo. João bate muito nisso. Então você vai analisar o capítulo, cada assunto de cada capítulo. De repente no capítulo pode ter 2 ou 3 assuntos. Então você vai ter que dividir cada assunto desse, tá? E entender o conteúdo, o significado, o propósito que o autor tinha em escrever aquilo. Por que ele está escrevendo aquilo? Você vai para 1 Coríntios, por exemplo, acho que capítulo 5, você vê Paulo falando sobre um jovem que estava se prostituindo sexualmente, né? Se prostituindo com a mãe com a mulher do seu próprio pai, tá? Então você vai compreender aquilo. Você vai ver Paulo falando também em 1 Coríntios sobre a carne sacrificada aos ídolos. O que é carne sacrificada aos ídolos? Aí você vai entender o contexto da época que estava havendo, aquelas festas, aquela carne que era oferecida àquele deus pagão lá em Corinto, que toda a carne que sobrava era levada para o mercado no dia seguinte, e ali eles colocavam para vender mais barato, para não estragar a carne, e eles perguntaram ao Paulo: a gente pode comprar isso? Paulo, pode comprar de tudo que vem no mercado. Então você vai entender por que eu posso comprar tudo no mercado. Então você não vai querer aplicar isso para os nossos dias, tá? Não tem como, ok? Por exemplo, a epístola de João, numa das epístolas de João, ele diz assim, que aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse tem o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, irmão, hoje, quem confessa que Jesus veio em carne tem o Espírito Santo? É claro que nem todos, meu. A maioria não tem. Mas então por que João diz que aquele que confessa que Jesus veio em carne tem o Espírito Santo? Aí você vai ter que pesquisar, vai ter que estudar, vai ter que compreender o que, tá? Afinal de contas, estou fazendo um estudo analítico, eu quero entender versículo por versículo o conteúdo desse assunto. Então você vai entender que havia um grupo sendo formado já desde alguns anos, chamado gnosticismo docentista, que dizia que Jesus veio sim, eles acreditavam em Jesus, ele tinha até gnóstico na igreja, mas que Jesus ele não tinha carne, ele era apenas aparência de carne, aparência humana, mas ele era um espírito. Você não conseguia, não tinha matéria, ele não tinha um corpo físico. Por isso que João diz, né? Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então aí faz mais sentido. Eu não vou aplicar isso por dia de hoje, porque não faz sentido. Então eu tenho que pegar o princípio do que João aplicou. Então, quer dizer, estão distorcendo sobre a pessoa de Cristo. Tá? Então como é que eu aplicaria isso melhor por dia de hoje? Estão distorcendo sobre a pessoa de Cristo. Os gnósticos achavam que Jesus não veio em carne, que era um espírito, né? João está dizendo isso. Então eu posso aplicar isso para o dia de hoje, dizendo que eles estão distorcendo a imagem de Cristo, a imagem da pessoa de Cristo, tá? Então você vai caçar alguma heresia que estão pregando sobre Cristo hoje, alguma distorção sobre a pessoa de Cristo hoje, para você fazer a aplicação desse contexto. Claro que você vai explicar para a igreja, para os irmãos que você está passando estudo, o que significava aquilo ali, e depois você vai aplicar para a igreja conforme alguma coisa que esteja acontecendo hoje, ok? Porque a mensagem teológica, a análise teológica é importante para a gente aprender o conteúdo bíblico, mas se não tiver aplicação, fica sem sentido, fica aquela pregação seca, vazia, oca, que ninguém recebe nada, né? Ninguém é impactado com nada, apenas aprendeu, pegou um bom conteúdo, cresceu muito no conhecimento, mas não recebeu aplicação pessoal. Então é importante, tá? Então esse é o segundo método de estudo. Depois você pode voltar o vídeo, né, claro, e ver novamente, ok? O segundo método de estudo que nós estamos falando hoje é o método analítico, tá? É diferente do método sintético. O método sintético é um resumão daquela carta. O método analítico, você vai tirar vários cultos para explicar cada assunto daquela carta. Vamos supor, se você encontrou 5 assuntos dentro de uma carta, eu encontrei 13 ou foi 14 assuntos na primeira carta aos Coríntios, nós passamos 13 ou foi 14 cultos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, assunto por assunto, porque era um estudo expositivo, né? Um estudo analítico que a gente fez, tá? A outra forma de você aprender a doutrina bíblica, de você compreender os ensinamentos bíblicos, irmãos, compreender a Bíblia, aprender a Bíblia, estudar da forma correta. O outro do método que é muito importante, para mim é um dos principais também, tá? É o método temático. Eu gosto muito da pregação expositiva, tá? O movimento reformado, a teologia reformada, valoriza muito a pregação expositiva, mas eu vou dizer agora para vocês, eu acho o movimento reformado que eles se equivocam um pouco enquanto a isso.
Porque a pregação expositiva ela é essencial, ela é fundamental para se compreender o teor, o conteúdo das cartas e dos livros bíblicos. Agora, os assuntos bíblicos, os temas bíblicos, as doutrinas bíblicas, não tem como eu aprender estudando a Bíblia de forma sintética, ou analítica, ou expositiva. A doutrina bíblica, eu só poderei compreender de fato a doutrina bíblica de forma mais profunda, se eu estudá-la de forma temática, que esse é o método que eu vou falar agora. O método analítico, eu estudei um livro, entendi o conteúdo daquele livro, tá? O método sintético, aliás, eu estudei o livro inteiro e eu sintetizei o conteúdo do livro. O método analítico, eu estudei cada assunto do livro e compreendi cada assunto do livro. Mas agora as doutrinas bíblicas, por exemplo, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, tá? A doutrina das ofertas, a doutrina do dízimo, que não existe mais, né? A doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina do pecado, a martiologia, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, enfim. Então, a doutrina de Deus, os atributos de Deus. Como é que eu vou compreender as doutrinas bíblicas se não for estudando de forma temática? E o que é um estudo, o método temático, pastor Jadel? O método temático, querido, é quando você escolhe o tema. Por exemplo, eu quero aprender sobre o pecado. Pronto, meu tema eu quero aprender sobre o pecado. Ou eu quero aprender sobre a salvação. Eu quero aprender sobre a salvação. Eu quero aprender sobre a eleição. Eu quero aprender sobre a predestinação. Então você escolhe o tema que você quer aprender. Eu quero aprender sobre os anjos. Quero aprender sobre os anjos. É uma doutrina bíblica, tá? Então você pega esse assunto, que é o pecado que eu falei primeiro, e você vai na Bíblia inteira. Olha só, é um estudo temático, como é que é? Você tem que conhecer a Bíblia inteira, você tem que ir na Bíblia inteira, tá? De Gênesis a Apocalipse, e ver tudo que a Bíblia fala sobre o pecado. Primeiro, o que é o pecado, quando surgiu o pecado, por que surgiu o pecado, quais as consequências do pecado, quais os resultados do pecado, como ser livre do pecado, como lidar com o pecado, enfim. Então, o que o pecado causa em nós, produz em nós em relação eu e Deus, o que o pecado produz em mim em relação eu e os próximos, o ser humano, sociedade. Então você vai mapear na escritura, na Bíblia, tudo que se fala sobre o pecado. Aí você vai compreender a doutrina do pecado, tá? Então você vai isso é o estudo temático, ok? Eu quero aprender sobre anjos, a angelologia, né? A angelologia, eu quero aprender sobre isso. Então você vai na Bíblia, você vai ver quem são os anjos, tá? O que significa esse termo anjo? Quem são os anjos? Qual a aparência dos anjos? Se tem só uma aparência, se tem mais de uma, claro, tem mais de uma, você vai ver os anjos têm muita aparência. Qual a função dos anjos no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Qual a diferença? Tá? O que eles faziam antes, o que eles fazem agora? Enfim, então você vai pegar tudo que se fala de anjo na Bíblia e você vai analisar isso de uma forma temática. Você vai ter que organizar o assunto, porque temática, irmão, é organizar o assunto, ok? Então, se você vai falar sobre o pecado, por exemplo, primeiro você tem que falar uma coisa organizada. Você não vai já começar falando sobre o pecado. Irmão, o pecado condena. Sim, o pecado condena, tudo bem, mas o que é o pecado? O que é o pecado? Como é que o pecado me atingiu? Como é que ele chegou até aqui? O que é que ele fez na minha vida? Por que é que ele me mata? Por que é que ele me condena? Eu quero saber. Então você tem que organizar isso. Você tem que pegar um papelzinho, vai lendo, né, mapeando aí na escritura. Hoje você tem aí, irmãos, a Bíblia online, no computador, no celular, tá? Se você pegar a Bíblia online e escrever a palavra pecado, ok? Então o que é que acontece? O que acontece é que ela vai encontrar para você todos os versículos da Bíblia que fala sobre o pecado. É isso. Você pode pegar também esse dicionário que eu falei para você, tanto no grego, tanto no hebraico para o Antigo Testamento, como no grego para o Novo Testamento. Você vai ver o termo pecado, o que é que significa, tá? Você pode pegar
comentários de bons autores, autores de respaldo, autores que realmente são homens de Deus. Agora vale lembrar, irmãos, tá? Tem que ter muito cuidado com o comentário. Pode usar? Pode, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque todo autor, ele comete erros, tá? O próprio João Calvino cometeu muitos erros e erros grotescos, tá? Na sua teologia. Um homem de Deus, tanto reformado como pentecostal, os teólogos, né, valorizam o trabalho de João Calvino, sem dúvida alguma. Agora, que ele cometeu muitos erros, ele cometeu, tá? Por exemplo, Calvino disse que Cristo estava espiritualmente no pão e no vinho. Errado. Calvino disse que o batismo com fogo era o fogo dentro do coração do crente queimando. Errado. Calvino disse que criança morrer também vai para o inferno, né? Errado também. Então hoje a gente analisa isso de uma forma melhor, a gente compreende melhor. Mas João Calvino errou em muita coisa. Não vai endeusar o João Calvino, não. João Calvino não é nenhum Deus. A palavra de João Calvino não é inspirada, tá? João Calvino tinha a iluminação do Espírito Santo, como eu tenho, como você tem, tá? Então essa é a questão. Agora, ele cometeu erros, eu cometo erros, você comete erros. Então é bom você pegar comentários bíblicos de autores de respaldo, exatamente como João Calvino e outros, e fazer também ali, analisar também o que é que eles falam sobre o assunto, né? Isso vai lhe ajudar, tá? Então, para você fazer o método de estudo temático, você escolhe o tema que você quer, o assunto que você quer, tá? Essa questão que é polêmica, né? O dízimo, rapaz, eu quero saber se esse dízimo, desde quando foi praticado os primeiros dízimos, aí vai lá para Abraão, vai lá para Jacó, né? Aí vê quando que o dízimo tornou-se lei, tornou-se obrigatório, para quem que ele se tornou-se obrigatório, por que se ele era obrigatório só para os judeus, por que Abraão deu sem ser obrigatório, quantas vezes ele deu? Então, por que hoje o dízimo não é mais válido? Aí você vai pegar esse assunto, tá? E você vai fazer de uma forma temática um estudo. Olha, o dízimo surgiu, o dízimo foi dado, primeira aparição de dízimo na Bíblia está em um livro tal, né? O dízimo tornou-se lei no livro tal, tornou-se lei por causa da tribo de Levi, que passou a assumir o serviço do templo, por isso ele se tornou lei para ser o sustento daquela tribo, Aí você vai desenvolvendo. O dízimo, que era o dízimo? O dízimo era a 10ª parte de tudo que se plantava, de tudo que se criava, era dado uma vez por ano. Você vai lá procurar, né? Deuteronômio 14:22, vai procurar na Bíblia tudo que se fala sobre dízimo, você vai organizar. Quando você chegar em Malaquias 3, você já vai ver que Malaquias não está pregando a doutrina do dízimo, Malaquias está cobrando aquela nação a voltar a dar o dízimo. Então, é preciso fazer os estudos temáticos, irmãos, porque quando o crente não faz estudo temático, ele não aprende as doutrinas bíblicas, a doutrina da Bíblia, não. Tem até igreja boa, né? Igreja reformada, igrejas boas, que até pregam mensagens panorâmicas, né? Sintéticas, sintetizam um livro, uma carta, trazem estudos analíticos, né? Expositivos dos livros, mas os estudos sintéticos, os estudos temáticos estão em falta, que é exatamente nos estudos temáticos onde se aprende a doutrina bíblica. Eu jamais vou aprender a doutrina bíblica da pessoa de Cristo, ou da divindade de Cristo, ou da trindade, ou qualquer outra doutrina bíblica, se não for através do estudo temático. O único método de estudo que me leva a aprender as doutrinas bíblicas de forma profunda é o estudo temático. E eu valorizo muito o estudo temático, valorizo demais mesmo, tá? Valorizo o estudo sintético, o estudo analítico, a gente prega muito, a gente estuda muito analiticamente o nosso ministério, mas pode observar que nós temos muitas pregações temáticas também. Por exemplo, como é que eu vou falar do arrebatamento se não for no estudo temático? Como é que eu vou falar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, tá? Como é que vai ser, como é que vai acontecer, quando é que vai ser, quais sinais precedem isso, se não for no estudo temático? Então não tem, não. Para aprender doutrina bíblica, não o conteúdo de um livro. Já falei, para aprender o conteúdo de um livro, estudo sintético e analítico resolve. Agora, a doutrina bíblica só se aprende realmente, meu irmão, se for um estudo temático, ok? E o quarto e último método de estudo que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Depois a gente vai falar mais, tá bom? É o método biográfico. Qual é o método biográfico? Já está falando, é biografia, é sobre um personagem bíblico,
Ah, poxa vida, eu queria saber mais sobre a vida de Davi, eu não sei, eu queria saber mais sobre a vida de Salomão, se fala tanto de Salomão, eu queria saber mais quem era ele, queria saber sobre a vida de Paulo, quem foi Paulo, quem era Paulo, que se fala tanto, esse pioneiro das missões gentílicas, esse homem que marcou a história da igreja, quem é esse homem? Então você vai fazer um mapeamento no estudo biográfico, tá? Estudo biográfico, vai fazer um mapeamento sobre aquele personagem que você escolheu. Tudo que se fala sobre Paulo, Paulo aparece aonde? A primeira vez que Paulo surge ali no cenário é na morte de Estevão, né? Na Atos 7, Atos 8, Paulo aparece ali. Atos 9, Paulo já surge indo para Damasco, tendo um encontro com Cristo ali e cai do cavalo. Então aí você pega ali a partir do capítulo 7 e 8, onde fala que esse jovem Saulo estava lá, vendo o povo apedrejar Estevão e deu apoio, né? Então aí você vai estudar sobre a vida de Paulo, você vai ver tudo que se fala sobre ele na Bíblia, tá? Quem era ele, onde ele nasceu, fala tudo isso aí, fala, né? Quem era ele, de onde é que ele nasceu, o que é que mudou de Paulo para Saulo, quem eram seus pais, qual era a cidade que ele morava, qual era a sua posição religiosa, política, social, dentro do contexto daquela época, enfim, quando que ele teve encontro com Cristo, como que ele teve encontro com Cristo, por que que ele teve encontro com Cristo, qual a obra que ele realizou, qual a importância da sua obra, tá? Aí você vai pegar tudo na Bíblia que estiver falando sobre Paulo e vai analisar sobre isso. Você pode também encontrar algum livro também que ajude, tá? Falando sobre a biografia de Paulo, que tem já artigos já disponíveis na internet, né? Falando sobre a biografia de Paulo. Agora toma cuidado, se nós temos que ter cuidado com o livro, principalmente com o artigo da internet, irmão, tá? Nunca foca numa fonte só. Primeira fonte é a Bíblia. Primeiro eu vou na Bíblia mapear a vida de Paulo, tá? Depois eu posso pegar alguém que escreveu sobre a biografia de Paulo, dar uma olhada também, mas eu não sou obrigado a engolir tudo não, tá? Vai ter muita coisa de que os pais de Paulo, eles eram empreendedores, bem-sucedidos, enfim, vai ter coisa, vai falar coisa que eu não sou obrigado a acreditar em tudo. Tem coisa que é tradição, tem coisa que enfim, então tem que tomar cuidado. Mas é importante, ok? E quando você for falar para alguém, você diz, olha, tem essa linha de raciocínio, tem essa outra linha de raciocínio, mas a Bíblia não nos mostra isso, então a gente não pode ter isso como sendo realmente verdadeiro, tá? Estou trazendo apenas a informação para os irmãos, então é importante isso também, ok? Então é isso, querido. O método de estudo biográfico, ele leva você a conhecer melhor um autor. Inclusive, uma das regras da hermenêutica, né? Você sabe que a ciência da interpretação é a exegese, né? A prática de ir para dentro do texto sagrado e interpretar o texto sagrado exatamente à luz do que realmente o texto está dizendo, tá? Isso é a exegese. Só que para mim fazer a exegese de um texto, interpretar o texto sagrado de acordo com o que realmente ele quer dizer, eu preciso de regras, tá? E essas regras chamam-se de hermenêutica. Hermenêutica são exatamente as regras que eu vou usar para fazer a interpretação desses textos, tá? Então você vê que é uma coisa que anda em conjunto. Então existem regras, a regra gramatical, tá? Regras teológicas, regras universais, existem várias regras na hermenêutica, regras históricas, tá? Existe as regras históricas, as regras geográficas, então você tem que analisar tudo isso em muitos casos. Então, realmente para mergulhar mesmo e aprender mesmo, tá? A palavra de Deus, só assim, meu irmão, é exatamente o que Pedro estava preocupado aqui. E uma coisa muito importante que se fala sobre a questão de estudar a Bíblia e aprender, um dos pontos principais é conhecer o autor que estava escrevendo determinado livro. Quando você conhece o autor, tá? Isso vai facilitar muito, muito mesmo a sua compreensão daquele livro, daquela carta que aquele autor escreveu, tá? Você sabe quem é ele, de quem ele era filho, onde ele morava, qual era a região dele, qual o contexto geográfico que ele estava inserido, contexto político, geográfico,
religioso, tá? Qual era a posição dele, quem era ele. Então, quando você compreender melhor sobre um determinado autor, você vai entender melhor suas palavras, tá? Você vai saber determinadas coisas que ele está colocando, você vai entender melhor o que é que ele está querendo dizer com aquilo. Não é assim? Quando a gente, por exemplo, você conhece muito a sua esposa, um filho seu, quando ele diz alguma coisa, você já sabe, ele está querendo dizer isso aqui. Ele falou algo, tá, que alguém não entendeu direito, mas o fato de você conhecer melhor aquela pessoa, você já sabe o que é que ele quis dizer com aquilo. Então, conhecer, estudar sobre os autores sagrados, conhecer os autores sagrados também é muito importante para ajudar, facilitar a nossa compreensão das doutrinas e dos assuntos bíblicos, ok? Então, querido, é isso aqui que eu queria deixar para vocês, tá? Eu quero agora mandar um alô para todo mundo que está aí ligado comigo, mas me lembrei de outra coisa aqui, exatamente essa, querido, era a preocupação de Pedro, tá? 2 Pedro capítulo 2 aí, no verso 18, que Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Por que Pedro disse isso? Alguns versículos antes, versos 16, 17, Pedro vem falando de pessoas que estão torcendo a palavra, estão torcendo a palavra de Deus, tá? Dando um significado que ela não tem, porque tem pontos difíceis de entender, e as pessoas estão sendo enganadas com isso. E aí Pedro diz, então vocês cresçam na graça e no conhecimento. Então Pedro está sugerindo os irmãos a estudar pessoalmente, estudando, com auxílio dos homens de Deus daquela época, que realmente eram os apóstolos, os pastores da igreja, que eram pessoas de confiança, que realmente conheciam a palavra de Deus, a doutrina bíblica. Então Pedro estava incentivando os irmãos a estudar e aprender a palavra de Deus, para não cair no laço. Quando você vai para Colossenses, Filipenses, você vê dizer que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dom aos homens, deixou uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. Ele diz exatamente para a edificação da igreja, para que a igreja chegue a uma fé comum, a uma fé única, e não sejam enganados, não sejam levados por todo o vento de doutrina. Então, irmãos, por isso que a igreja hoje tem padecido, por isso que tem tanta heresia hoje, por isso que o povo corre atrás hoje com a mão cheia de coisa ungida. Tem gente que está com as coisas cheias de coisa ungida, com a sacola nas costas, né? O saco nas costas cheio de medalha ungida, rosa ungida, flor ungida, um monte de coisa, corre para um lado para o outro, traz uma campanha de outro e não resolve nada na vida dele, meu irmão, nada, e nunca vai resolver. Os milagres que acontecem é só para enganar, para ele continuar naquele engano e acabou essa história. Tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, meu irmão, para não ser enganado, ok? Ah, pastor, mas mesmo assim eu tenho dificuldade. Pastor, obrigado pelas dicas, eu aprendi um pouco mais de como estudar. Amém, glória a Deus, hoje vou buscar esses métodos, aprender melhor sobre esses métodos de estudo bíblico. Mas outro diz, pastor, mas mesmo assim eu não consigo. Então procura pastores, realmente homens de Deus, que realmente ensinem de uma forma limpa e pura, tá? Verdadeira e genuína a palavra de Deus, ok? Não vai buscar esses alienados, presos a uma placa nacional, que só sabe falar aquilo que fulano falou, que ciclano falou, tá? Está cheio nas igrejas hoje, cheio. Ah, porque o fulano disse isso, o Beltrano disse isso, nós temos que dizer também. Não, calma aí, meu irmão, calma aí. Então tem gente, a teologia da maioria das igrejas hoje é desse jeito aí. O pessoal nem analisa o que a Bíblia diz, já vai o que o fulano disse, o Beltrano disse. Você vê essa briga hoje aí, Calvino, Armínio. Não, eu digo isso porque o Calvino disse, eu disse aquilo porque o Armínio disse. Para com isso, meu irmão. Calvino e Armínio foram dois teólogos que serviram muito à igreja, que fizeram o papel deles na época deles, meu irmão. Deixaram coisa boa, mas também deixaram coisas distorcidas, tá? Podemos analisar ambos? Podemos, mas sem idolatrar, porque vai ter erros lá. O principal livro, meu irmão, é isso aqui, ó, é a palavra de Deus, tá? É a Bíblia Sagrada. Nesse aqui não tem erro, ok? Ora, pede a Deus sabedoria, como diz Tiago, né? Você tem que falar sabedoria, pede a Deus, Deus vai te dar e você vai estudar usando esses métodos aí. É simples, tá? Não é coisa de 7 cabeças, não é um monstro que surgiu no Lago Ness, ok? Então, são coisas simples de se fazer. Agora requer o quê? Requer esforço, requer dedicação. Tá? Requer muito esforço, muita dedicação. Ninguém estuda a Bíblia, não, quer esforço, dedicação, realmente há um preço a ser pago, tá? Por isso que eu sou a favor de, se o camarada é pastor mesmo e tem um chamado mesmo, meu irmão, ele tem que se entregar integralmente, completamente na obra, porque ele tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer mesmo, tá? Ele, na verdade, ele vai trabalhar mais do que se ele tivesse no trabalho secular, vai cansar mais, vai ficar mais exaustivo do que esse trabalho secular. Tem trabalho para quem quer ser pastor realmente,
Para quem quer ensinar a igreja, pastorear a igreja, doutrinar a igreja, tá? Tem trabalho, mas é muito mesmo, ok? Então é isso. E também não quer ser só teólogo de gabinete, né? A gente quer aprender, mas também quer passar. Então essa aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas vamos lá, depois a gente fala mais sobre esse assunto, eu vou gravar outros vídeos também em relação a isso. Mas vamos ver aqui o alô dos irmãos.